Bom dia, meus amigos. Estamos aqui novamente para mais uma aula de Física 3. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o campo elétrico, né? Nós começamos a falar na semana passada, mas é um assunto bem extenso. Nós vamos continuar falando essa semana, principalmente sobre essa figura que vocês estão vendo aí, né? A questão dos raios, que é muito interessante, essa formação de raios, trovões, relâmpagos. Nós vamos estar entrando mais em detalhes sobre isso nessa aula. Vamos lá? Muito bem, vou começar falando para vocês sobre as linhas de campo elétrico, né? O que são linhas de campo elétrico, também conhecido como linhas de força? A gente fala muito em linhas de força também, né? Elas têm a função de mostrar para a gente o comportamento do campo elétrico, né? A gente tem uma necessidade muito grande de ver as coisas para entender, né? O campo elétrico é invisível. Então, como é que a gente vai ver o campo elétrico? Como é que a gente vai entender? Usando, então, essas linhas de campo elétrico. Bom, a ideia é muito simples. A ideia é que você tenha uma distribuição de linhas no espaço, e aí você tenha o campo elétrico como um vetor tangente a essas linhas em qualquer ponto delas, ok? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. A gente tem aqui uma configuração de linhas de campo elétrico, linhas de força, entre duas cargas, uma carga positiva e uma negativa. A gente tem essa configuração aqui. E aí, o vetor campo elétrico resultante é dado pelo vetor tangente a essas linhas. Então, a gente tem aqui em cima, está representando aqui uma tangente. Lembrando que a tangente é aquela reta que toca somente um ponto, lembra? Toca somente um ponto da curva. E eu posso também traçar em outros pontos aqui, ó, um vetor aqui, um vetor campo elétrico aqui, um vetor campo elétrico aqui, sempre no mesmo sentido da linha e tangenciando a mesma. Beleza? Bom, algumas propriedades para a gente entender melhor como a coisa funciona. O número de linhas por unidade de área é proporcional ao módulo do campo elétrico. Hã? Como assim? Bom, quer dizer que, vejam, essa área pequenininha aqui, a gente tem o mesmo número de linhas do que essa. Então, na hora que a gente dividir o número de linhas por unidade de área, ou pelo tamanho da área, aqui o campo elétrico vai ser maior do que aqui. E aí tem uma forma muito simples da gente enxergar isso e traduzir isso, que é o seguinte: quando a gente observa que as linhas de campo estão mais próximas, mais juntinhas, o campo elétrico é mais intenso, mais forte, tá? E onde as linhas estão mais espaçadas, o campo elétrico é mais fraco, ok? Campo elétrico tangenciando as linhas aí. Bom, outra propriedade, duas linhas de campo não podem se cruzar. Por que não podem se cruzar? Vejam, vou colocar essa ideia hipotética aqui de duas linhas de campo se cruzando, tá? Acontece que o vetor campo elétrico, ele é tangente às linhas de campo em qualquer ponto, tá? Então, se essas duas linhas se cruzassem, eu teria um vetor tangente a essa linha aqui, nesse ponto, e um vetor tangente a outra linha no mesmo ponto. E aí eu pergunto, qual das duas representa o campo elétrico? Qual dos dois vetores é o vetor campo elétrico daquele ponto? Não sei. Então, por isso que não pode se cruzar, porque geraria uma indefinição. Ok? Isso aqui não pode acontecer. Ok? Muito bem. A gente falou das cargas pontuais, estudamos o campo elétrico delas, vamos ver como são as linhas de força para elas. Primeiramente, uma carga positiva. Quando a gente tem uma carga positiva, é como se as linhas de força começassem nela e fossem embora, então, para o infinito, se você tiver só uma carga positiva, tá? Se você coloca uma carga positiva aqui, uma carga de prova positiva aqui, a tendência dela é seguir esse caminho aqui, né? Então, as linhas de força, na verdade, para uma carga isolada, pode ser pensada no caminho seguido pela carga elétrica que você coloca por aqui. Se você colocasse ela por aqui, ela ia seguir esse caminho, se você colocasse aqui, ela ia seguir esse caminho, ok? Veja que as linhas começam na carga e vão para o espaço separando-se, né? Então, a gente fala que é um campo divergente, porque as linhas divergem, tá? Lembra da lente divergente?
que os raios divergiam, é a mesma ideia. Bom, e essas linhas de força, elas terminam nas cargas negativas. Quer dizer, então elas vêm das cargas negativas, vêm do infinito para as cargas negativas, como se elas morressem aqui nas cargas negativas, ok? Então, as linhas estão meio que saindo das cargas positivas e entrando nas cargas negativas. Saindo das positivas, entrando nas negativas. Beleza? Isso é padrão para a linha de força de carga pontual. Bom, e aí quando a gente coloca duas cargas pontuais juntas, a gente vai ter uma configuração bem diferente, como aquela primeira que eu mostrei para vocês. E essa segunda aqui, ó, a gente tem também duas cargas que têm o mesmo sinal, no caso são duas cargas positivas, né? Olha como é que a configuração fica diferente. Por que fica diferente? Porque a linha de força, ela mostra o campo elétrico resultante. E aí você tem que colocar isso tudo no espaço. Todos os vetores campo elétrico resultante no espaço. Por que que lá no meio não tem linha de força? Porque lá no meio o campo elétrico resultante seria zero. Porque são duas cargas iguais, né? Positivas. Essa carga, por exemplo, aqui no meio geraria um campo afastando dela, no caso para a direita. Essa aqui ia gerar um para a esquerda. No ponto, exatamente no ponto central, esses campos elétricos seriam iguais e se anulariam. Por isso que lá no meio não tem linha passando lá. Ok? E aí a gente vai ter onde que o campo é mais intenso, onde as linhas estão mais juntinhas aqui, né? Onde que ele é mais fraco, onde as linhas não tem linha ou você tem uma grande separação de linhas, igual aqui já está mais separado. Bom, o dipolo elétrico é aquela figura que a gente viu inicialmente lá, são duas cargas de sinais diferentes, então uma positiva e uma negativa, só que elas têm o mesmo módulo, tá? Então, no caso, mais Q e menos Q. Aí a gente vai ter as linhas saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, né? Aí o campo elétrico já tem lá no meio, delas já tem um campo elétrico lá, bem forte, inclusive. Lembrando que o vetor campo elétrico vai tangenciar as linhas. Bom, uma novidade para vocês é o campo elétrico uniforme, que já está com as suas linhas de campo demonstradas aqui. O que é um campo elétrico uniforme? O que é uniforme, lembra? Uniforme dá a ideia de igualdade, né? O movimento uniforme, a velocidade é igual. Aqui o campo elétrico é uniforme. O campo elétrico uniforme, ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido em todos os pontos. Por isso que ele é uniforme, ok? Ele é igual em todos os pontos. Esse caso aqui é o caso mais comum, é quando você tem duas placas metálicas normalmente, né, ou de material condutor, uma com carga positiva e a outra com carga negativa. A princípio, essas cargas têm sinais diferentes, mas o módulo é o mesmo. Você vai ter uma carga mais Q nessa placa aqui, uma carga menos Q na outra. Aí o campo elétrico lá no meio, ele é uniforme. Veja que na borda há algumas distorções, né? Mas aqui no meio, ele é uniforme, né? Bem lá no meio, ele é uniforme. As linhas, então, as linhas de força são paralelas, né? São retas paralelas, porque a direção é sempre a mesma, o sentido também. E elas estão igualmente espaçadas, por quê? Porque o campo tem o mesmo valor, né? Então, lembra que aonde as linhas estão mais juntas, o campo é mais forte. Onde elas estão mais separadas, o campo é mais fraco. Então, se a distância entre elas é igual, né? É porque o campo é o mesmo em todos os pontos. Ok? Bom, e se você tiver cargas de módulos diferentes? Eu mostrei para vocês com módulo igual, né? Com módulos iguais. É importante entender que o número de linhas é proporcional ao módulo das cargas. Então, uma carga que tem um módulo maior vai ter mais linhas, tá? Do que uma carga que tem módulo menor. Então, veja esse exemplo aqui, onde eu tenho cargas diferentes, tá? No caso aqui, eu tenho Q1, que tem um módulo maior do que Q2. Então, a gente observa que o número de linhas que sai de Q1
é maior do que o número de linhas que entram em Q2. Vocês vão ver que tem umas linhas sobrando aqui, ó, que não vão entrar em Q2. Essas 4 que estão sobrando, e todas essas outras aqui também estão sobrando, tá? Então, isso é porque Q1 é maior, né, do que Q2, né? Aquela história do é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Conhece a história? Então, é muita areia para o caminhãozinho de Q2. Então, por isso que sobra algumas linhas aí, que saem de Q1 e não entram em Q2. Beleza? Bom, agora nós vamos falar do comportamento de um condutor eletrizado. E aí a gente vai conseguir explicar, então, aquela questão dos raios, tá? Bom, para um condutor eletrizado, um condutor, lembrando que o condutor tem muitos elétrons livres, né? Essa é a ideia. Eles são livres, eles podem ir para onde ele quiser, mais ou menos, né? Porque ao mesmo tempo que eles são livres, eles se repelem mutuamente, né? Então, eles têm que procurar uma posição, né? Eles vão procurar naturalmente uma posição que a repulsão seja a mínima possível, ok? Aí, após um certo tempo, que esses elétrons livres se tornaram livres, enfim, você vai ter o equilíbrio eletrostático, né? Quando o corpo ganha carga, né, ele ganha elétrons livres, por exemplo, então esses elétrons livres eles vão se rearranjar ali no corpo, porque dentro do condutor eles podem ir para onde eles quiserem, né? E aí eles vão procurar essas posições, né, de menor repulsão possível. E aí, na hora que eles alcançam essa posição ideal, a gente tem o equilíbrio eletrostático. E nessa posição ideal, eles vão ficar, né? Então, as cargas vão ficar em repouso lá nessa posição ideal. Então, numa situação de equilíbrio eletrostático, a gente sempre vai ter as cargas elétricas em repouso. Estático lembra parado, né? Eletrostático, né? Cargas elétricas paradas. Ok? Então, na hora que o corpo ganha carga, o exemplo aqui está ganhando carga positiva, essa carga ela vai se distribuir na superfície do corpo, né? Para alcançar, então, o equilíbrio eletrostático. Aí você vai falar assim, ué, mas são os prótons que se moveram? Na verdade, não, né, gente? São os elétrons livres que se moveram. Mas aí é aquela história. Os elétrons livres saíram desse lado aqui, foram para o lado de lá, e aí de forma que a carga ficou distribuída no corpo, tá? E aí, como a posição deve ser a de repulsão mínima possível, para ter a menor força de repulsão, eles têm que estar uma distância maior uns dos outros, né? Lembre que a força, ela varia com o inverso do quadrado da distância. Então, para a força ser pequena, a distância tem que ser grande, tá? E aonde que elas vão estar mais distantes umas das outras? Na superfície do condutor, tá? Elas não têm como sair do condutor, né? Porque do lado de fora dele é isolante, o ar é isolante, né? Ou vácuo. Então, mais longe que elas podem ir na superfície do condutor. Então, também no equilíbrio eletrostático, as cargas vão estar, então, na superfície do condutor, tá? Do lado de fora, tá, gente? Superfície externa do condutor, beleza? Bom, mas e o campo elétrico, né? Como é que fica o campo elétrico? Bom, primeiro vamos falar do campo no interior e da superfície. No interior, o campo elétrico tem que ser nulo, tá? Por que o campo elétrico tem que ser nulo no interior? Se o campo elétrico não for nulo, ele vai fazer os elétrons livres se moverem. Lembra? Toda carga elétrica dentro de um campo elétrico, ela fica sujeita a uma força elétrica. Então, se tiver um campo elétrico lá dentro do condutor, né, vai gerar uma força e os elétrons vão se mover. Só que a gente acabou de falar que os elétrons não se movem. Se os elétrons não se movem, é porque não tem força. E se não tem força, é porque não tem campo. Ok? Então, no interior do condutor, o campo é nulo. Beleza? Isso é muito importante e eu vou falar nisso várias vezes. Bom, agora, na superfície do condutor, o campo elétrico existe, tá? Mas ele é perpendicular à superfície. Como assim? Vamos entender aqui nessa figura.
Bom, a figura já está mostrando aqui que o campo elétrico é zero, lá dentro do condutor o campo elétrico é zero, e do lado de fora ele é perpendicular, tá vendo aqui, ó? Campo elétrico perpendicular, formando 90 graus, com superfície externa. Tá, aí, olha esse aqui. Esse aqui é o único que não está perpendicular. E ele foi colocado aqui só para mostrar que, na verdade, ele não pode existir, tá? Por que que ele não pode existir? Porque aqui ele não é perpendicular, né? Ele forma um ângulo aqui, né? Diferente de 90 graus. Bom, se a gente pensar em termos de decomposição vetorial, lembra? Os vetores voltaram, hein? Com força. Se a gente pensar em termos de decomposição vetorial, eu posso decompor esse vetor campo elétrico aqui em duas componentes. Uma componente perpendicular à superfície e uma componente tangencial à superfície, que é o ET aqui, ó, o extraterrestre aqui. Componente tangencial, tá, gente? ET. Essa componente tangencial, ela tende a mover as cargas elétricas pela superfície, porque aí ela vai gerar uma força tangencial que tende a mover essas cargas. Ora, mas a gente sabe que as cargas não se movem. Acabei de falar para vocês que as cargas não se movem. Então, conclusão, o ET não existe. Os ETs não existem, né? Esse aqui não existe mesmo, tá, gente? Os do espaço podem até existir, né? Saiu falando aí que pode estar em Vênus, né? ETs em Vênus, né? Mas, enfim. Esse ET aqui realmente não existe. Quer dizer, a componente tangencial do vetor, campo elétrico, não existe. Ou seja, não pode existir essa situação aqui, tá? A gente só vai ter componente perpendicular. Então, por isso que todas as outras podem existir, essa aqui, não, ok? Essa parte aqui, vocês esquecem, tá? Beleza? Bom, já ouviram falar de blindagem? O que é blindagem? Blindagem é proteção, não é? Lá no Rio de Janeiro é muito comum o pessoal comprar carro blindado, né? Para se proteger de balas perdidas, né? Só que a nossa blindagem aqui é uma blindagem eletrostática, tá? Então, é possível proteger equipamentos, pessoas, de campos elétricos, ok? Isso é bacana, principalmente para quem mexe com eletrônica, né? Pessoal da eletrotécnica aí, ó. Bom, a gente sabe que no interior de um condutor o campo elétrico é neutro, é nulo. Bom, isso também serve se o condutor for oco, tá? Porque aí o campo elétrico vai ser nulo, tanto na parte sólida do condutor, quanto também na parte oca. Olha que bacana. Então, lá dentro do condutor, na parte oca, eu posso colocar alguma coisa que vai estar protegida, tá? De campos elétricos externos, efeitos elétricos externos. Então, essa é a ideia essencial da blindagem eletrostática. Eu colocar um corpo dentro dessa região oca aqui, porque ele vai estar protegido. Ok? E aí nós chegamos à ideia básica da gaiola de Faraday. Já ouviram essa expressão? Gaiola de Faraday? Basicamente, é isso aqui que o sujeito está dentro, olha. O cara está lá dentro, sentado, de boa, e aí ele está numa gaiola, né, de metal, e tem carga elétrica entrando nele aqui, ó. Essa gaiola está com uma carga elétrica grande. Está chegando aqui, não está mostrando na figura, mas tem um que a gente chama de gerador de Van de Graaff, que acumula uma grande quantidade de carga, e essa carga está sendo descarregada aqui para a gaiola. A gaiola está recebendo como se estivesse recebendo relâmpagos aqui, ó, tá? Como se estivesse caindo um raio em cima dessa gaiola, e a pessoa lá está de boa, não sente nada lá dentro, tá? Por quê? Porque ela está dentro de um condutor oco. O campo elétrico lá dentro é zero, então a pessoa lá dentro não sofre nada, tá? Uma aplicação interessante disso aí é o fio ou cabo coaxial, né? Conhecem cabo coaxial? É aquele da parabólica, ok? Que a gente usa para ligar a antena parabólica.
né? A comum, ou a da Sky, claro, enfim, da TV a cabo, né? Esse fio, esse cabo, né? Ele tem aqui um condutor central, né? Que normalmente fica uma beiradinha sobrando. Aí, depois, ele tem uma camada de dielétrico, que é o polietileno, um dielétrico branco, né? E por fora é que vem a blindagem. Tem um fio trançado aqui, uma capa de fio trançada que fica em volta dele. É para quê? Para proteger o sinal que está passando lá dentro, né? Porque sinal de TV é muito sensível, né? A campos elétricos externos. Então, você coloca essa capa de metal em volta desse isolante aqui, né? Para poder, então, proteger o sinal que está passando lá dentro, ok? E o isolante tem a função, evidentemente, de isolar os dois, né? Para não entrar em contato um metal com o outro, porque senão não adianta nada, né, pessoal? Se entrar em contato um metal com o outro, aí conduz e acaba o efeito da blindagem, ok? Então, a blindagem é garantida para essa malha de metal que está em volta aqui, né? Quem tiver um cabo coaxial em casa aí, ó, descasca esse cabo coaxial, vocês vão encontrar tudo isso que eu falei aqui, beleza? Uma das coisas mais bacanas disso, né, é a questão do automóvel, tá? O automóvel também é uma gaiola de Faraday, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo, né? Onde a pessoa está dentro do carro, olha lá, a pessoa está dentro do carro, o carro está recebendo uma descarga elétrica violentíssima, uma grande descarga elétrica, e a pessoa não sofreu nada, só está com cara de assustada, que ela está com medo, né? Normal, né? Mas ela está recebendo a descarga elétrica e ela não sofre absolutamente nada. Por quê? Porque o carro é uma gaiola de Faraday, gente. O carro é uma superfície de metal oca, e a pessoa está lá dentro, então a pessoa não sofre nada, olha, recebe descargas elétricas, tem um grande gerador de Van de Graaff ali, ela está recebendo descargas elétricas e não sofre absolutamente nada, o veículo também não sofre absolutamente nada, ok? Inclusive, vocês vão observar agora que ele vai testar os equipamentos elétricos do carro, está tudo funcionando numa boa, tá? E aí ele vai, inclusive, dar a partida no carro e ir embora. Apesar de toda a descarga elétrica que esse carro recebeu, olha lá, o carro funciona normalmente, porque é uma gaiola de Faraday. Por isso, é costume a gente falar que durante uma tempestade de raios, o lugar mais seguro que você pode ficar é dentro do carro, tá? Porque pode cair um raio em cima do carro, né, que a princípio você estaria protegido, ok? Bom, nós estamos falando de condutor, né? No interior de um condutor, o campo elétrico é nulo, na superfície ele é perpendicular, né? Bom, mas e um dielétrico? O que é dielétrico mesmo? Isolante, né, gente? Isolante. Como é que fica o isolante? O isolante pode conduzir eletricidade? Alguém vai falar assim, lógico que não. Isolante isola. Mas aí vem outra coisa. Existe isolante perfeito? Bom, para a tristeza de todos, assim como não existe mulher perfeita ou homem perfeito, não existe isolante perfeito, e nem condutor perfeito também, tá? Bom, mas você vai falar assim, mas um isolante num dielétrico, os elétrons não estão livres, eles estão presos. Verdade. Mas preso até que tanto, né? Será que não tem como você soltar esses elétrons? Tem. Se você submeter o seu isolante, né, a um campo elétrico, por exemplo, aqui um campo elétrico uniforme, né? Se você submeter um campo elétrico aqui, esse campo elétrico, ele vai fazer uma força lá nesse elétron aqui. Esse elétron vai estar submetido a uma força. A princípio, esse elétron está preso lá dentro, tá? Só que se você for aumentando esse campo elétrico, aumentando, vai chegar uma hora que eu consigo arrancar esse elétron de dentro do átomo. O elétron é fiel ao átomo, mas nem tanto, né?
Então, se você fizer uma força muito grande, você consegue arrancar esse elétron do átomo, e aí, se você consegue arrancar, você não vai arrancar só um, você vai arrancar um monte, e aí, arrancando esse elétron, você passa a ter elétrons livres dentro do seu isolante. E se ele tiver elétrons livres, aí esses elétrons podem se mover, e aí você tem, então, um dielétrico conduzindo a eletricidade. Ok? Então, na verdade, não existe dielétrico perfeito, né? O que existe é um limite, quer dizer, existe um valor de campo elétrico, né, que você consegue. Se você ultrapassar aquele limite, você consegue fazer com que esse elétron seja arrancado do átomo, com que esse elétron se mova e o dielétrico conduza. Esse valor a gente chama de rigidez dielétrica, tá? Então, a rigidez dielétrica é o maior campo elétrico que você pode aplicar a um isolante sem que ele conduza, tá? Se você vencer essa rigidez dielétrica, ou seja, se você aplicar um campo elétrico maior do que esse valor, aí o dielétrico deixa de ser dielétrico e se torna um condutor. Okay? Quer dizer, é o limite da resistência do seu dielétrico, tá? E isso varia de material para material. Porque tem material em que a força que o átomo faz no elétron é maior, quer dizer, ele segura melhor os seus elétrons, então, para arrancar esses elétrons, para torná-los livres, você vai ter que fazer uma força maior, então você vai ter que aplicar um campo elétrico maior, né? Outros, nem tanto, tá? E por isso a gente vai encontrar aí na internet, a gente encontra várias tabelas de rigidez dielétrica, tá? Para vários materiais. Então, para o ar, por exemplo, né, a gente tem 3 vezes 10 a sexta, aqui tem volt por metro, mas é Newton por Coulomb, é a mesma coisa, tá? No próximo ciclo, a gente vai discutir essa questão do volt por metro, tá? Mas é a mesma unidade Newton por Coulomb. Então, quer dizer, você tem que aplicar um campo elétrico maior do que 3 vezes 10 a sexta, Newton por Coulomb, no ar, para que ele se torne um condutor. Campos elétricos acima desse valor faz com que o ar se torne um condutor. O nylon, que é aquela blusa, né, que a gente tem, já um pouco maior, 14 vezes 10 a sexta, o vidro também, um óleo de silicone já é 15, teflon, olha como é que o teflon é um bom isolante, né, a rigidez elétrica dele já é 20 vezes maior do que a do ar, né, quer dizer que ele resiste a campos elétricos 20 vezes maior do que o ar. Mas, de qualquer forma, é possível vencer todas essas rigidezes dielétricas. Ok? Bom, e aí, se você vence a rigidez dielétrica do ar, você faz com que o ar se torne um condutor, então você tem um centelhamento, né? Você produz uma centelha elétrica, né? Desde que o campo elétrico supere esse valor aqui, 3 vezes 10 a sexta. E não precisa superar muito não, tá, gente? Superar só um pouquinho. Na hora que supera uma beiradinha, um beicinho de pulga, como diz um amigo meu, ele passa a conduzir. E aí você tem o movimento de íons, se formam íons no ar, tá? Íons positivos e negativos, e gera, então, uma descarga elétrica, né? Se você coloca entre as duas placas, por exemplo, né? Com a bateria de alta voltagem, você vai gerando, vai acumulando muita carga positiva aqui, muita carga negativa aqui, chega um ponto que o campo elétrico aqui no meio é tão grande que ele supera esse valor de 3 vezes 10 a sexta, e aí a descarga, a centelha, aquele brilho forte, né? Que às vezes a gente vê. E aí, positivo vai se mover para um lado, negativo vai se mover para o outro, é isso que gera toda essa descarga elétrica e esse brilho que a gente chama de centelha. Centelha é a luz que a gente vê, né? E essa centelha normalmente vem acompanhada de um ruído, um estalo, um techzinho, né? Por quê? Porque na hora que acontece a descarga, ela passa através do ar, aquecendo o ar, né? Isso faz o ar se expandir, né? E essa expansão do ar gera esse barulho, essa onda sonora. Ok? Essa centelha, inclusive, ela tem várias aplicações elétricas, né? Por exemplo, quando a gente dá partida no motor do carro, a gente está produzindo uma centelha, né? Com a energia da bateria, né? A gente gera uma centelha para justamente provocar
a combustão lá na câmara de combustão, no cilindro, para começar a mover o carro, ok? Isso tudo é com base nesse centelhamento elétrico aí, tá? É muito comum também você ver quando você acende um interruptor na sua casa, se estiver bem escuro, é possível ver que o interruptor brilha, porque na hora que você fecha o circuito, dá uma pequena centelha lá dentro, tá? Por isso o brilho. E aí chegamos, então, no relâmpago e no trovão. Acho que vocês já começaram a entender um pouquinho como que a coisa funciona, como é que você tem essas descargas elétricas aí, tão bonitas, né, e tão aterrorizantes. Tem gente que morre de medo, né, quando vê, mas eu costumo falar o seguinte, a gente não precisa ter medo, porque se você vê a descarga elétrica, é porque ela não caiu em cima de você, tá? Se ela cair, você não vai ver, você vai morrer antes, tá ok? Então não se assustem quando vê, tá? Bom, então olha só, quando a gente tem uma tempestade, uma chuva forte, as nuvens se eletrizam muito, tá? Devido ao atrito, né? Com o ar, de uma nuvem com a outra, enfim. As nuvens vão se eletrizando, elas vão ganhando carga, né? E essa carga, ela vai gerando um campo elétrico, porque ela induz uma outra carga elétrica oposta lá no solo. Então, vai gerando um campo elétrico aqui no meio, entre as nuvens e o solo. Você falar assim, tudo bem, né? O campo elétrico, existe um campo elétrico, mas o ar é isolante. Só que o ar só é isolante quando esse campo elétrico é inferior à rigidez elétrica, que é o nosso 3 vezes 10 a sexta. Numa chuvinha normal não dá relâmpago, né? Mas numa grande chuva com muitas nuvens, o campo elétrico entre as nuvens e o chão vai superar a rigidez elétrica e aí vai ocorrer essa descarga elétrica, sempre aí procurando o caminho melhor, que está com a melhor condutibilidade aí, né? Para levar essas cargas até o solo ou do solo para as nuvens, né? Ocorrendo, então, a descarga elétrica. Essa descarga elétrica, que produz essa centelha bonita aí, né? É por quê? Porque o ar se aquece até cerca de 30 mil graus. Gente, sabe o que é isso? 30 mil graus? Né? Só para vocês terem uma ideia, a temperatura na superfície do Sol é na faixa de 6 mil graus. Nós estamos falando em 30 mil, 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. É muita coisa. E isso faz com que, então, as moléculas do ar se aqueçam, no que elas se aquecem, elas brilham, tá certo? Então gera esse brilho bonito que a gente vê aí no relâmpago, tá? E, consequentemente, com esse aquecimento, é um aquecimento muito rápido, muito violento, então o ar tende a se expandir, e no que ele se expande, ele gera uma onda sonora nessa expansão, que dá, então, o trovão, né? Que é aquele barulho e tal. Muita gente tem medo do barulho em si, né? E esse trovão gera um barulho tão forte que ele se propaga a muitos quilômetros de distância, né? E ele também é refletido nas montanhas, então a gente ouve não só o barulho, mas a reflexão dele também, isso torna ele ainda mais assustador, né? Mas a gente demora um pouquinho para ouvi-lo, né? Por quê? Porque a velocidade do som, ela é bem menor do que a velocidade da luz, né? A velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, quer dizer, ela é praticamente instantânea, você vê o relâmpago muito rapidamente. O trovão, ele viaja com a velocidade do som de 340 metros por segundo, quer dizer, bem menos, então, você demora um pouco mais para ouvir o trovão, né? Inclusive, tem como você calcular a distância que você está do local onde caiu o trovão. É só você marcar o tempo que você demorou para ouvir o barulho. Se você viu um relâmpago, conta quantos segundos demora para você ouvir o trovão. Divide esse número por 3, e aí você vai ter, mais ou menos, quantos quilômetros de distância ele caiu. Então, se você ouvir, demorar 3 segundos, né, para ouvir o trovão, quer dizer que ele caiu a 1 quilômetro de distância de você, tá? Em geral, é mais ou menos isso, né? E se você não ouviu, né, bom, ou ele caiu muito de longe, ou ele caiu muito perto, lamento informar que não vai dar tempo para você ouvir, né?
A probabilidade disso acontecer é pequena. Principalmente se você estiver dentro de casa, porque, na verdade, as nossas casas, elas têm uma estrutura metálica também nas paredes, né? E no teto, né, na laje, tem uma trança de metal. Então, nós estamos, na verdade, dentro de uma gaiola de Faraday, então não precisa se preocupar. Ok? Muito bem. Associado com isso, tem a questão do para-raios. E aí nós temos que falar do poder das pontas. Já viram como é que um para-raios é pontudo? Então, por que isso? Porque por causa do poder das pontas. O que é o poder das pontas? Os antigos observaram aí, há mais de 200 anos atrás, eles já tinham observado que quando você tem um corpo pontiagudo, dificilmente ele mantém a carga elétrica que você põe nele. Essa carga elétrica estaria escapando através das pontas. Isso, a princípio, não foi muito bem entendido, eles chamaram de poder das pontas. Hoje a gente sabe que a carga elétrica do condutor, ela tende a se acumular em regiões pontiagudas. Então, se você tem um condutor aqui, ó, e ele tem uma região pontuda, né? Olha quanta carga se acumula aqui nessa região, tá? Então, você tem um grande acúmulo de carga, você tem uma grande densidade de carga aqui, muito maior do que nas outras regiões normais. Você vai falar assim, e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? É que o campo elétrico aqui nessa região, que está aqui marcado com a letra P, se tornará muito maior do que na região R, tá? Então, para uma mesma quantidade de carga, o campo elétrico em P é muito maior do que o campo elétrico em R. Consequentemente, à medida que essa carga for aumentando, por exemplo, o campo elétrico aqui vai alcançar o valor da rigidez dielétrica muito antes daqui, tá? E muito rapidamente, inclusive. Na hora que ela atinge o limite, ultrapassa o limite da rigidez dielétrica, vai ocorrer a descarga, tá? Quanto mais fininha for essa superfície, mais fácil isso acontece. Ultrapassa a rigidez dielétrica e acontece também a descarga. É por isso, então, que os nossos para-raios têm esse perfil aqui, eles são pontiagudos, né? Porque aí, ele sendo pontiagudo, a rigidez dielétrica vai ser quebrada primeiro próximo a ele. Então, a descarga elétrica vai acontecer nele e não na sua cabeça. Tá? E é por isso também que a gente fala que se deve evitar ficar embaixo de árvores durante uma tempestade de raios, porque as árvores, elas também têm os galhos fininhos, né? Então, elas funcionam como para-raios, né? E se você estiver num campo aberto, inclusive, durante a tempestade de raios, se você ficar em pé, a sua cabeça vai atuar como para-raios, né? Então, o correto é você ficar bem agachadinho ou deitado no solo, tá? Para você não ser essa pontinha aqui e não sofrer a descarga elétrica. Beleza? Então, evite regiões pontiagudas e corpos pontiagudos, né? É por isso que a vovó fala para não ficar usando tesoura quando tiver com relâmpago, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver, como eu disse, dentro da sua casa você está dentro de uma gaiola de Faraday, então não tem problema usar tesoura. Beleza? Ok? Então é isso, pessoal. Agora sim concluímos, então, o campo elétrico, toda essa parte aí. Muita teoria, né? Pouca conta. Tem um pouquinho de conta, tá? Que vocês vão ver nas atividades de fixação, mas é muita mais teoria mesmo. Beleza? Ficou com dúvida? Volta, assiste o vídeo de novo, tem os slides para vocês consultarem, podem me fazer uma pergunta lá no fórum, no WhatsApp também, no e-mail, enfim. Você sabe que eu sempre atendo vocês com a maior boa vontade, né? No mais, façam as atividades de fixação e na próxima semana, então, a gente terá o nosso encontro síncrono e a gente tira todas as dúvidas. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima.